Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje veio aqui ao programa o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor colega aqui do Programa de Ciências da Religião da PUC Minas. A nossa conversa de hoje é sobre o tema da campanha da Fraternidade deste ano de 2017, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Nós estamos chamando esse programa de conversão ecológica. No segundo bloco, nós vamos hoje fazer um Religare um pouquinho diferente. Nós vamos ter a inserção, a partir do material que foi elaborado pela CNBB, apresentando brevemente cada um dos biomas. E o professor Paulo Agostinho vai comentar desafios pastorais para cada uma dessas realidades. Vamos começar agora pelo bioma Amazônia. A Amazônia, um verde e vasto mundo de águas e florestas, é o maior bioma do Brasil. Sua abrangência não se limita somente ao estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da federação e ultrapassa as fronteiras, chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente na região do estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências, e os danos causados pela ação humana são muitas vezes irreversíveis. Então vamos ver, professor Paulo Agostinho, essa realidade da Amazônia, que desafios políticos e pastorais nós encontramos ali? Primeiro, uma extensão imensa, né? A questão da ocupação, da presença, e a presença da igreja é muito grande nessa região. É uma região de povos indígenas, né? Povos nativos, então de seringueiros, de muitos grupos. Então o desafio é como encarar esse espaço, né? E conseguir evitar a continuidade do desmatamento que acaba com a região, com o solo, com a realidade de perspectiva da vida nessa região. Então, a grande questão é essa, é articular os grupos, gerar um processo de comunicação, os grupos já organizados que já existem, né? O Instituto Chico Mendes, uma série de grupos que já atuam nessa região. Então, é apoiar e favorecer esse processo. O segundo bioma que nós vamos conhecer é Cerrado. É considerado o bioma brasileiro mais antigo e estima-se que tenha uma idade de 65 milhões de anos. Devido à sua idade e por ter 70% de sua biomassa dentro da terra, é considerado uma floresta de cabeça para baixo. Seu subsolo poroso acumula as águas provenientes dos rios aéreos amazônicos, proporcionando grandes aquíferos, uma verdadeira caixa d'água que abastece inúmeras bacias brasileiras. Esse bioma é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua biodiversidade, e a alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de espécies. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Apesar da sua importância biológica, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. Apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação, e o resto do seu território sofre crescente pressão com a abertura de novas áreas para a produção de carne e grãos para a exportação. Isso ocasiona um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. Também, não é, Paulo, é um bioma bastante extenso no nosso país. Que desafios políticos e pastorais nós encontramos ali? E é uma região que o agronegócio tem invadido de uma maneira muito forte, né? Então, ele tem um risco imenso, né? Nós vimos, ele mantém as bacias hidrográficas, é uma região muito importante nesse sentido, né? Que também ele precisa ser encarado, é uma região muito grande do espaço brasileiro,
né? Eu acho que é importante que politicamente você organize, né, grupos para pensar políticas públicas de defesa desse espaço, né? Pela extensão, a estrutura da igreja favorece, né, sejam paróquias, né, sejam os grupos foranias, né, e as regiões da CNBB, né, em termos de articulação da diocese, arquidiocese. E as pessoas desconhecem muito a riqueza que tem o Cerrado, né? Mas vamos conhecer também agora a Caatinga. É o único bioma exclusivamente brasileiro. Seu nome provém do tupi-guarani, que significa Mata Branca, e cobre mais de 90% da região de clima semiárido entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. Ela é tão rica que alguns especialistas falam em caatingas, no plural, para identificar sua imensa biodiversidade. A Caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, peixes, abelhas e diversas espécies de anfíbios. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas, não são sinais de pobreza, mas de vida que soube se adaptar ao clima semiárido. Em tempos de seca, muitas plantas guardam água em suas raízes e assim a caatinga hiberna, poupa água e energia para voltar à vida plena durante as primeiras chuvas. A ressurreição anual da caatinga é um dos espetáculos mais belos oferecidos pelos biomas brasileiros. Também uma extensão enorme ali que pega boa parte do Nordeste do país e coisa nossa, né? Só tem aqui. E que é mal compreendido, né? O estigma da seca, a ideia de que lá não tem água, né? E é interessante que Padre Cícero criou 9 grandes preceitos com relação a isso: não colocar fogo, fazer cisterna, técnicas de plantio, cuidar do animal, deixar o pasto descansar, a questão de você deixar com que aquela riqueza seja conhecida e aproveitada. Então existe ali, né, a ASA, que é a Associação do Semiárido, banco de sementes, né, nativas que são adaptadas ao ambiente, são resistentes e adaptadas. Então há muita coisa, né, que já se faz e que deve ser continuada. E agora aquele bioma, né, da grande faixa litorânea do Brasil, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta e apresenta uma imensa variedade de formações e um diversificado conjunto de ecossistemas florestais, acompanhando as características climáticas da região. A floresta da Mata Atlântica continua auxiliando no que se chama de regime hídrico permanente. Suas folhas, galhos, troncos, raízes e solo agem como uma poderosa esponja que retém a água da chuva e a libera aos poucos, ajudando a filtrá-la e a infiltrá-la no subsolo, numa região de abundantes bacias hidrográficas. A Mata Atlântica é intitulada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988. Nela, a fauna e a flora são exuberantes. Possui cerca de 200 de milhares de espécies de plantas e centenas de espécies de mamíferos e aves, répteis, anfíbios e peixes. A Mata Atlântica também abrange as belezas da costa litorânea, repleta de praias e de manguezais. Os manguezais são de suma importância ecológica para a manutenção da vida marinha e como berçário natural para muitas espécies. Grande desafio o turismo nessa região e, enfim... E uma apropriação privada, por exemplo, das praias, né? Sobrou pouco daquilo que era originalmente a Mata Atlântica, mas existem grupos, principalmente no sul, que têm criado espécies e guardado e gerado produção de mudas. Já foram 8 milhões de plantios de árvores dessa região. E ela é fundamental. A lei protege, né, diferentemente, às vezes, do Cerrado, que tem pouca preservação e reservas ambientais, a Mata Atlântica tem, mas que ficou praticamente destruída desde a chegada dos portugueses. Sim. Bom, e no sul do Brasil, no território brasileiro, ao menos ocupa o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer agora sobre os Pampas.
Os campos da região sul do Brasil são denominados como pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. Região de uma presença forte, né, de missão ali no sul do Brasil. O que você destaca? E de imigrantes também, né, que chegaram, alemães, italianos. A questão que acho que preocupante é porque a degradação também foi muito forte, o que gerou muita migração de pessoas do sul para o norte do país, né? Então, são regiões que, pelo menos, se organiza muito comunidades, economia solidária. Há muitos grupos organizados nessa região que trabalham nessa linha, né, de aproveitar esse espaço, conhecer a realidade, né, dos campos e trabalhar de uma maneira que haja um aproveitamento maior, né, dessa riqueza, né, das gramíneas, na criação de animais, né, e mesmo de plantio, né? Então, acho que é importante a organização das comunidades, né, em políticas dessa região. E nós vamos terminar o nosso conhecimento sobre os biomas brasileiros falando sobre o Pantanal. Situado dentro da bacia do Alto Paraguai, o bioma Pantanal é considerado reserva da biosfera e patrimônio natural mundial pela Unesco. As cheias ocupam cerca de 80% do Pantanal. Em contraste, durante a estiagem, grande parte da área inundada seca, quando a água retorna para o leito dos rios ou evapora. Durante a cheia, os rios, lagos e riachos ficam interligados por canais e lacunas, permitindo o deslocamento de espécies. Lentamente, esses corpos d'água vão secando, o que atrai aves e outros animais em busca de alimentos, promovendo espetacular concentração de fauna e, com a florada de várias espécies, apresenta cenários de raríssima beleza. O ecossistema do Pantanal é exuberante em espécies de plantas, mamíferos, aves e peixes. Sobre o Pantanal, Paulo, que desafios políticos e do mundo da pastoral, né, você destacaria? É uma região turística, né, que tem sido preservada, mas que também o agronegócio avança de uma maneira violenta sobre isso. Então, também é difícil de um trabalho pastoral, dado a extensão e a própria realidade do sistema, né, das chuvas, né? Então, assim, acho que a grande questão ali é aproveitar justamente que existe uma demanda, né, de pessoas que visitam a região e as próprias empresas, hotéis, e defender esse espaço. Continuar. É talvez o bioma que tem mais preservação. Então, acho que é uma articulação política das igrejas com as comunidades, grupos e entidades, ONGs, que, né, lutem para manter essa preservação. Sim. Nós falamos várias coisas, preservação, questão da água, falamos de desmatamento, do agronegócio, mas e os povos indígenas, Paulo? Pois é. Também população sofre bastante com o desrespeito, né, aos biomas. Sim, e agora nos últimos tempos mais ainda, né? É grave o projeto de lei 4.059 que está tramitando agora nesses dias no Congresso, que quer praticamente leiloar terras no Brasil, né, de uma maneira mais simplificada. Isso é muito grave à soberania do país. E simplesmente quem vai sofrer mais são os grupos nativos. Eles estão vivendo um sono profundo no berço esplêndido, não é, Paulo? Não, isso é muito trágico, né? E acho que justamente uma campanha da fraternidade, né, como essa, ela vai muito além da própria realidade da igreja. Ela quer chamar a atenção de toda a sociedade sobre esses desafios. Sim. Bom, quando a gente fala de campanha da fraternidade, as comunidades católicos conhecem bem, inclusive quando a campanha é ecumênica, os documentos sempre se organizam
como um momento, você também comentou isso aqui, do ver, o julgar, né, à luz do texto bíblico, e ações, né, e o agir, né, uma série de propostas. Então, quem está participando nas várias comunidades, acompanhando o debate sobre a campanha da fraternidade, tem visto aqui uma série de ações que a Conferência Episcopal apresenta. Mas você fala também de algumas experiências que estão bem mais próximas do nosso cotidiano. Não é? O que é que você, como pesquisador desse tema, destacaria como um tipo de ação ou de ações importantes a partir dessa campanha da fraternidade? Primeira coisa, eu já tinha até mencionado, a consciência. A gente tem que estudar, conhecer a realidade. Agora, não adianta a consciência se ela não produz organização. Então, nós podemos e devemos nos organizar em rua, prédio, comunidades religiosas, escolas, para que haja, de fato, né, um diagnóstico da realidade que a gente vive. Cada comunidade, cada paróquia, cada forania, cada arquidiocese pode identificar isso. Mas não adianta a consciência e organização se a gente não sai do lugar. Então, é importante a mobilização. Então, cursos para a criação de lideranças ecopolíticas, ou seja, envolvendo principalmente jovens, né? Eu acho que essa questão da ecologia, né, como ação pública, então política, ela é um ministério. Eu acho que na paróquia, na forania, na arquidiocese, deveria ter um ministério para colocar isso. E não vai esperar a campanha da fraternidade, não. A primeira coisa é a gente identificar na região que a gente mora quais são os problemas que a gente vive. A gente está vendo aí a dengue, e tantas, agora a febre amarela, ou seja, muitas questões poderiam ser resolvidas na comunidade. E aí a gente envolveria crianças, a escola, curso de formação para jovens. É uma ação política muito mais ampla e com efeito que é muito mais continuado do que simplesmente uma campanha temporária. Então, para mim, a questão é consciência, organização, mobilização. E pensar essa realidade ecológica como um verdadeiro ministério, um serviço à comunidade, mas à cidadania. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Fica aí o chamado para uma conversão ecológica. E o Religare, Conhecimento e Religião, vai terminando. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.